Fala pessoal, boa tarde. Vamos começar então a nossa aula de densitometria óssea, ok? Então vamos dar prosseguimento à nossa aula falando um pouquinho sobre a densitometria óssea. Então sejam bem-vindos aí à nossa aulinha para que a gente possa conhecer um pouco mais este universo chamado densitometria óssea. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, que a densitometria óssea, a história dela se passa há mais de 100 anos, quando, na realidade, a densitometria óssea ela começou por volta de 1897, 1896. Foi quando, então, começou o nosso estudo sobre a densitometria óssea. A densitometria óssea, pessoal, na realidade, ela começou com o estudo da mandíbula, onde os cientistas começaram a verificar um osso normal, que é um osso forte nas suas trabéculas, que nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje, e um osso que já está totalmente destruído pela osteoporose, sua região trabecular toda desalinhada. Então, esses estudos começaram através do estudo da mandíbula na radiologia odontológica. Então, tudo começou na área odontológica, pessoal. E aí, em 1897, o pesquisador americano John Dennis publicou na revista Dental Cosmos um artigo intitulado Um Novo Sistema para Mensuração da Opacidade Óssea. Então, em 1897, ele começou a fazer a primeira publicação, tá? Onde ele começou a verificar a densidade óssea existente no nosso corpo. Porque a densitometria óssea, né, voltando à nossa última aula que nós falamos, a densitometria óssea não necessariamente ela é feita para verificação de imagens, como um raio-x, como uma ressonância, como uma tomografia, mas a densitometria óssea ela é um exame que serve para quantificar a densidade mineral óssea. Ou seja, ela vai trabalhar mais com dados estatísticos dentro da sua densidade mineral óssea do que propriamente a imagem produzida por ela. E dando prosseguimento à nossa história, foi em 1901 que a mesma revista, a Dental Cosmos, fez então o primeiro emprego da palavra densitometria, que é um estudo voltado à densidade óssea do paciente. Nesta época ainda, vale salientar que os estudos eram feitos ainda em relação à parte oral, ou seja, estudos através da mandíbula do paciente. No artigo de Prince, destinado à odontologia, deixa claro que um tubo de raio-x era introduzido na boca do paciente com um filme e um padrão de alumínio posicionado ao lado da mandíbula. Então, essa técnica foi chamada de absorciometria radiográfica, ou seja, quando nós tivemos, então, a absorção dos raios-x pela nossa densidade mineral óssea. Lembrando, né, que nós tivemos aí, com o nosso querido Röntgen, a descoberta dos raios-x em 1895. Então, logo depois, né, da descoberta dos raios-x, vários estudos foram sendo feitos para a área médica. Então, dentro desse exame padrão ouro para diagnosticar patologias como a osteoporose e a osteopenia, a densitometria óssea foi desenvolvida já para os fins médicos por John Cameron e James Sorenson em 1963, onde eles começaram a verificar que o osso
ele não fica perdendo a sua densidade de forma abrupta, ou seja, ele vai perdendo ao longo do tempo. E o primeiro nível de perda de densidade mineral óssea é chamado de osteopenia, que é uma fase onde as pessoas conseguem ainda um índice de tratamento satisfatório. E logo após a fase mais agressiva da perda de massa óssea, então o paciente tem a osteoporose. Dentro ainda da nossa história, nós falamos então que o primeiro equipamento de densitometria óssea comercial foi desenvolvido na Universidade de Wisconsin, em 1972. Então, o primeiro densitômetro, né, o primeiro aparelho de densitometria foi feito somente em 1972. Então, o nome da empresa se chamava Lunar Corporation. Ok? O nome da empresa se chamava Lunar Corporation. E o aparelho chegou somente no Brasil em 1989. Então, o primeiro aparelho de densitometria óssea só chegou no Brasil em 1989. Antes tarde do que nunca, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse exame de densitometria óssea. Então, esse exame necessita de alguns preparos mínimos. Quais são esses preparos? Então, nós vamos analisar agora um por um. Então, sempre diga ao médico ou técnico em radiologia sobre a possibilidade de estar grávida. Lembrando que sempre quando nós utilizamos qualquer tipo de exame que contenha radiação ionizante, ela vai causar danos às suas células. É importante que nos 3 primeiros meses, então, a paciente tenha esse cuidado para que não tenha nenhum dano celular ao seu feto. Porém, o exame de densitometria óssea, ele é um exame mais utilizado em pessoas pós-menopausa. Então, dificilmente alguma paciente, né, do sexo feminino terá problema com isso, já que pós-menopausa significa que, estatisticamente, a mulher não pode mais engravidar. Então, é importante também saber se realizou algum exame contrastado, como bário ou iodo, que é um contraste utilizado na tomografia computadorizada em medicina nuclear, então não pode ter nenhum tipo de contraste. Sempre que possível, deixar, né, os objetos metálicos do lado de fora para que não tenha nenhuma proporção de densidade se comparado ao corpo do paciente. E não tomar nenhum suplemento contendo cálcio por pelo menos 24 horas antes, né? Lembrando que se você faz uso do complemento com cálcio, você vai estar mascarando o seu exame. Se a gente quer ver a sua densidade mineral óssea, você está tomando um suplemento desse cálcio, a probabilidade que você mascare esse teu exame. Como devo me preparar para o dia do exame? Então, no dia do exame, você poderá se alimentar normalmente para tomar suplementos poderá se alimentar normalmente, mas não poderá tomar suplementos com cálcio. Ah, tomei até um susto agora, por pelo menos 24 horas antes do exame. É isso aí, pessoal, tá? Então, suplementos à base de cálcio, nem pensar. Você deve usar roupas leves, confortáveis e evitar roupas com zíper, cintos ou botões. Por quê? Porque são acessórios que vão atrapalhar na hora da visualização, tá? E na quantificação da densidade mineral óssea. Eles podem mascarar o exame de vocês. Pode ser solicitado que você retire alguma peça de roupa ou troque de roupa e coloque uma roupa específica da clínica para a realização do exame. É verdade. Então, se as mulheres forem com calça jeans, né, ou qualquer outro acessório que tenha objetos metálicos, terão que colocar o avental da própria clínica, para que nenhum desses materiais estejam em contato diretamente com a área de interesse. É importante também informar ao médico ou técnico em radiologia que fará o exame se você recentemente fez algum exame utilizando exames contrastados, né? Então falamos sobre isso, não pode ser alguma. Caso você tenha feito esse tipo de exame, você terá que esperar de 10 a 14 dias
para realizar o exame de densidade mineral óssea, conhecido como densitometria, inclusive de corpo inteiro para a composição corporal. Então, fez a utilização do contraste, terá que esperar de 10 a 14 dias para que esse contraste seja eliminado por completo do seu organismo. Caso contrário, ele pode ter qualquer tipo de influência na sua densidade mineral óssea. Mulheres devem sempre informar o seu médico ou técnico em radiologia sobre a possibilidade de estar grávida. Muitos exames de imagem não são realizados durante a gravidez, né? Falamos que eles não são utilizados porque pode ter algum dano celular ao feto. As indicações para a avaliação da densitometria óssea. Então, são mulheres com idades, né, de 65 ou mais, tá? E homens com idades de 70 anos ou mais. Ok? Então, por quê? Porque é justamente quando as mulheres e os homens têm a sua densidade mineral óssea sendo afetada de forma mais abundante. Então, é interessante que as mulheres comecem a fazer de forma preventiva esse exame. Se possível, fazer até um pouco antes, né, dos 65, para que possa ajudar nessa prevenção da osteoporose. Mulheres acima de 40 anos, na transição menopausal, e homens acima de 50 anos de idade, com fatores de risco. Então, as mulheres acima de 40 anos, né, que estão nessa transição da menopausa e começam, então, a ter modificações no seu hormônio, elas tendem a ter um terço dela, elas tendem a ter, então, uma perda de massa óssea. Então, é importante que já comecem a verificar de forma individual com a sua médica, para que, então, possa fazer esse exame de densitometria óssea. É importante o acompanhamento de forma preventiva, já que a densitometria óssea ela tem dentro da sua análise a sua as suas patologias, elas são insidiosas, ou seja, você não sente nada em relação à densitometria. Ela é uma doença invisível, por isso tão perigosa. Adultos com antecedentes de fratura, indivíduos para os quais são considerados intervenções farmacológicas à osteoporose, indivíduos em tratamento para osteoporose, indivíduos que não estejam sob tratamento, porém nos quais a identificação de perda de massa óssea, e mulheres interrompendo a terapia hormonal, né? Então, esses são alguns fatores. E aí, pessoal, não adianta nós falarmos, né, um pouquinho da densitometria, né, falarmos um pouco da história, saber, né, realizar o exame, se nós não falarmos também da osteologia, ou seja, da composição óssea, porque é importante que nós saibamos quais são os principais componentes ósseos e a sua composição óssea. Então, falamos sobre um pouquinho da história, correto? Da densitometria. A história, na realidade, ela começou com a radiologia odontológica, no estudo da mandíbula. Falamos também, né, que foi em 1972 que começou, então, aquele estudo mais aprofundado, né, sobre o aparelho de densitometria. Falamos também que em 1989 foi quando chegou o primeiro aparelho de densitometria para o Brasil. Então, peguem algumas informações que elas vão ser úteis, porque hoje ainda teremos aí um estudo dirigido para que vocês foquem, ok? Nos estudos de vocês. Osteologia, pessoal. Então, o que significa osteologia? Então, osteologia é o estudo, né, as funções do nosso osso dentro do nosso organismo. Então, ó, nossos ossos longos atuam como verdadeiras alavancas, né? Verdadeiras alavancas, e assim possibilitam nossa locomoção, que são feitas através de ações musculares, que são chamados movimentos. Então, nós temos algumas classificações de ossos, como os ossos longos,
os ossos planos, os ossos curtos, os ossos irregulares. E quais seriam os principais ossos para a gente aqui da densitometria óssea? Os principais ossos são classificados como os ossos longos, ok? Temos também alguns ossos que serão os ossos chamados curtos, que serão das nossas vértebras, mas os ossos longos eles terão aí uma das maiores finalidades. Dentro das funções, então a função protetora, né? Então, dos nossos ossos, eles têm a finalidade de proteger os órgãos vitais. É verdade, quando nós temos a nossa caixa craniana, ela está lá envolvendo o nosso crânio, né? Que é o nosso encéfalo como um todo, que tem o nosso cérebro, tem o nosso tronco encefálico. Então, ela faz todo o envolvimento, é a nossa caixa craniana. Nós temos também o nosso gradil costal. O nosso gradil costal ele vai envolvendo nossas costelas e o externo para compor todos os órgãos que fazem parte do nosso sistema respiratório. Nós temos também a bacia, formada por duas cristas ilíacas, né? E o nosso osso ilíaco, que vai fazer a proteção total do nosso quadril. Dentro da função metabólica, pessoal, o osso ele constitui a maior reserva de cálcio e minerais do nosso organismo. A função metabólica da nossa parte óssea é produzir células no sangue e armazenar os cálcios nele existente. Então, as células sanguíneas, elas são praticamente produzidas na nossa parte óssea, sendo responsável pelo batimento cardíaco, respiração, amamentação e outros tipos de funções essenciais para o nosso organismo. O nosso osso, pessoal, ele tem algumas fases, ok? Então, o nosso osso, ele cresce, ele amadurece e ele precisa o quê? Envelhecer, assim como todo o ciclo das nossas vidas. Então, o nosso osso também, ele tem o crescimento, ele tem a maturação e o envelhecimento. Ele vai ter uma osteoformação, que nós vamos estudar também, e vai ter também uma reabsorção desse osso, ou seja, é a construção do tecido novo e a retirada do tecido velho. Mas isso nós vamos destrinchar daqui a pouquinho. Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa arquitetura óssea. Então o nosso osso, galera, vamos lá. Os tecidos ósseos são tecidos celulares altamente vascularizados. O que são tecidos celulares altamente vascularizados? São tecidos que são irrigados diretamente por pequenos vasos sanguíneos que vão levando sangue ao nosso corpo constantemente. Por isso eles têm essa alta vascularização. Durante a vida, o cálcio e os demais minerais do nosso corpo encontram-se em remodelação constante. O que é se encontrar em remodelação constante? Eles, pessoal, eles vão, sempre que possível, eles vão sendo absorvidos, ou seja, eles crescem e depois eles serão destruídos e a gente vai reabsorvendo. Durante a infância, o cálcio ósseo remodela-se em 100% a cada ano. E na etapa adulta ele cai para 18%. Olha a diferença. Então, a parte óssea do indivíduo, ela tem uma remodelação em 100% quando você é criança. Por isso que as pessoas precisam tomar cuidado, né? As crianças precisam sempre ter cuidado, principalmente quando tem alguma fratura quando se é criança. Por quê? Porque se fizer qualquer tipo de calcificação errada, aquele osso vai ficar errado dentro da sua remodelação. Por isso que é importante qualquer tipo de fratura ir ao médico para que aquela fratura seja realmente refeita de forma perfeita, né? Através de quem? Da calcificação óssea. Então, o legal do nosso osso, pessoal, é que por mais que uma fratura apareça ser bastante agressiva e severa,
Mas o bom da parte óssea nossa é que justamente ela consegue o quê? Ela consegue se regenerar, diferente dos nossos ligamentos e articulações que não se regeneram. Olha que legal. O nosso osso, ele tem uma constituição praticamente dois tipos de parte óssea, que é um tecido compacto. Esse tecido compacto é um osso mais duro, ou osso cortical, e nós vamos ter também a nossa região que é chamada de tecido esponjoso ou trabecular. Esse tecido esponjoso, pessoal, é justamente essa região dos nossos tecidos esponjosos que vão acontecendo as principais fraturas da osteoporose. Porque imagina uma esponja da sua casa que tem pequenos quadradinhos. Isso mesmo, à medida que a sua esponja vai ficando velhinha, ela vai tendo esses quadradinhos aumentados, né? Então você vai alargando a sua esponja ao ponto que ela não tem nenhum tipo de absorção. Assim acontece com o nosso osso. Esses quadradinhos eles vão aumentando a ponto de ter fraturas internas no nosso osso para depois vir as fraturas externas. Nós temos também na nossa composição os tecidos moles, que são medulas, vasos e nervos. A substância compacta, foi o que eu falei para vocês, é chamada de osso cortical. E a esponjosa é chamada de osso trabecular. E dentro da nossa composição óssea, pessoal, como que nós temos a classificação de um osso longo? Sempre nas nossas extremidades, nós vamos ter o que nós chamamos de epífises. Epífise proximal e epífise distal. E vai ter sempre o composto uma diáfise, que é a região central de um osso longo. Então, epífises serão as extremidades e a diáfise será a região central de um osso. Nós vamos ter a parte mais alargada de uma diáfise, que se chama metáfise. E dentro do nosso osso, nós temos vários tipos de elementos. Ó. Nós temos a região do nosso osso esponjoso, que é essa vascularização aqui, que é o osso chamado trabecular. Nós temos uma linha de crescimento, que é chamada de linha epifisária. Essa linha epifisária significa que, enquanto a pessoa ainda não chegou na fase adulta, ela tem essa linha dentro do seu corpo. E essa linha ela deixa de existir a partir do momento que o ser humano fez todo o seu desenvolvimento ósseo, chegando à parte adulta. Então, nós temos a parte, ó, que é o osso compacto. O osso compacto, o compacto é a parte mais forte do nosso osso. Nós temos uma medula óssea amarela. Essa medula óssea amarela, né, grosso modo, é chamado de o tutano do boi, se lembra? A medula óssea amarela, ela vem fazendo a constituição do nosso osso. Nós temos aqui artérias passando, a artéria nutrícia, que vai nutrindo, né, a irrigação do nosso osso. E assim, nós temos também uma camada, ó, circular que vai recobrindo o osso, que se chama periósteo. Então, o osso ele tem várias classificações, né? Vários elementos que vão tendo a sua composição. O osso trabecular, que é a parte mais esponjosa, é compacto e metabolicamente mais ativo que o osso cortical. Ele é formado por lâmina de ossos horizontais e verticais que formam uma resistência mecânica da estrutura óssea. O processo de remodelação tem lugar tanto nas capas internas como nas capas externas de cada lâmina. Então, se nós analisarmos, ó, então ele vem com a nutrição de vasos sanguíneos e essa regiãozinha aqui, ó, são as trabéculas. Ó. E o que acontece quando o paciente tem osteoporose? Essas trabéculas são todas destruídas. E aqui, ó, essa daqui é a linhazinha epifisária. Nem todo mundo vai ter essa linha, porque ela vai sumir ao longo do tempo, a partir do momento que o indivíduo vai se desenvolvendo até a fase adulta. De uma forma geral, essas trabéculas, ó, que são destruídas quando o paciente chega na sua fase adulta, né, os idosos.
O processo de remodelação tem lugar nas capas internas e externas, e o osso trabecular nutre-se a partir da superfície, não possui irrigação própria, ou seja, ele precisa de todo um processo superficial para que possa, então, ter a sua irrigação. As trabéculas afinam-se e sofrem microfraturas, perdendo a conectividade entre si. Então, elas vão sofrendo essas microfraturas e perdem a conectividade até o ponto delas virem, então, a ter uma fratura por completa. Ok? E o nosso osso cortical? O nosso osso cortical, ele constitui cerca de 80% do esqueleto humano. E ele está localizado na parte mais externa dos nossos ossos. Ele que vai rodear o osso trabecular. Ele é de crescimento rápido, desenvolvendo-se durante o período embrionário. E a remodelação óssea varia de acordo com a idade do indivíduo e a superfície óssea observada. Então, o osso cortical, nós podemos reduzir, que é a parte mais densa, mais dura de um osso, e o trabecular é a parte mais sensível, a parte mais esponjosa de um osso, onde de fato acontecem as fraturas por osteoporose. Dentro dessa composição óssea, as partes que compõem os ossos longos são o periósteo. O periósteo, ele é a camada que vai recobrir o nosso osso. Então, ó, descrito como um tecido conjuntivo que envolve externamente o osso. É a camada que recobre o osso, responsável pela nutrição e intervenção do osso devido às suas artérias e nervos penetrarem no tecido ósseo. Já a diáfise, pessoal, um osso longo só terá uma diáfise, que é a haste mais longa do corpo ósseo. Ela é constituída principalmente do tecido ósseo compacto, proporcionando considerável resistência ao osso longo. Então, o nosso osso ele se torna resistente devido a quem? Devido à nossa diáfise. E teremos as epífises, que são as extremidades de um osso. A epífise de um osso o articula, vai fazer uma união a um segundo osso e em uma determinada articulação. Cada epífise consiste de uma fina camada de um osso compacto que reveste o osso esponjoso e que esta vai ser recoberta por uma cartilagem. Já a metáfise é a parte mais dilatada, próxima das epífises. E essa regiãozinha aqui, ó, mais dilatada, que se chama metáfise. Então, o osso longo, nós vamos ter as epífises, que são as extremidades de um osso. Nós vamos ter a diáfise, que é a região central de um osso, formada pelo osso compacto, e a metáfise, que é a parte mais dilatada da diáfise. Então, assim, nós temos a nossa composição óssea dentro da nossa osteologia. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Agora, eu vou passar um estudo dirigido para que vocês possam, então, fazer e me entregar o máximo que vocês puderem das questões que eu vou passar, ok? E colocar todos nos nossos módulos em EAD. Então, vamos lá. Questão número 1. Questão número 1. O estudo da densitometria óssea, ele começou através de qual anatomia do nosso corpo? O estudo da densitometria óssea começou através da anatomia, de qual anatomia do nosso corpo? Número 2.
Onde foi criado, em qual local foi criado o primeiro aparelho de densitometria do mundo? Número 3. Em qual ano foi criado o primeiro aparelho de densitometria? Número 4. Em que ano chegou a densitometria no Brasil? Número 5. O que é uma epífise? Número 6. O que é uma diáfise? Número 7. O que é um periósteo? Número 8. O que é uma metáfise? Número 9. Diferencie osso cortical de osso trabecular. E número 10, para que a gente possa, então, vir a encerrar, vamos para o nosso número 10. Tchan, 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 tchan. Número 10, número 10, número 10. Para que a gente possa, então, encerrar. Deixa eu ver aqui a última questãozinha. Vamos lá, já achei. Ih, tem mais questão, pessoal. Quais são as fases evolutivas do nosso osso? Quais são as fases evolutivas do nosso osso? Bom, eu acho que a gente pode esticar mais um pouquinho aí. Vamos esticar mais um pouquinho? Algumas questões? Vamos lá. Seguinte, qual é a idade, qual é a idade mínima em que um paciente do sexo feminino e masculino podem fazer um exame de densitometria? Próximo. O exame de densitometria, ele é utilizado principalmente em mulheres em qual estado? E para nós fecharmos, quando um paciente faz a utilização de um exame de meios de contraste, em quanto tempo aproximado ele deve esperar para fazer o exame de densitometria? Então é isso, pessoal. Agora realmente terminamos aí o nosso estudo dirigido. Espero que vocês consigam fazer. Todas as respostas estão diretamente aí nos nossos slides para que vocês possam fazer, tá? E estarei aí à disposição para vocês para a hora que vocês quiserem tirar dúvida comigo, tá? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.